Que jogo horrível, hein, gente? Ou alguém gostou? Ceará 0, Grêmio 0. Já dentro da expectativa. Jogo com alta probabilidade de não ter nenhum gol. Era 1-0 para lá, 1-0 para cá ou 0-0. O Ceará continua na sua mesma batida. Um time que marca bem na esmagadora maior parte do tempo, mas para contragolpear, para fazer ferida no adversário, para criar chances claras, é quase que uma nulidade na maior parte dos jogos. Se o time não for extremamente eficiente, o time não vai ganhar de quase ninguém. Então é você ver o Ceará nos últimos jogos. Tem muitas dificuldades na criação. E eu já vou começar aqui a análise pós-jogo colocando um dos grandes lances do Ceará na partida, que foi numa jogada de contra-ataque de Pedro Raul, aos 28 minutos do primeiro tempo. Pedro Raul recebe o passe na ponta direita e ele simplesmente está isolado. Não tem absolutamente ninguém do Ceará no campo de ataque para atacar espaço, para tabelar, para fazer uma parede, para fazer um pivô, meias avançando, pontas avançando em transição, laterais, volantes. Não tem absolutamente ninguém ao lado de Pedro Raul. E aí ele tem que se virar sozinho. Pum, mete uma caneta em cima de Balbuena. E ó, você vê, não aparece absolutamente ninguém. Esse tapinha que ele deu a mais aqui foi suficiente para já deixar ele numa condição um pouco difícil de gol. Mas ainda assim ele poderia driblar, poderia dar um tapinha por cima de Volpe que saiu e conseguiu fazer a defesa com o pé esquerdo. E vocês veem, não aparece absolutamente nenhum jogador do Ceará para receber um passe, para atacar espaço, para absolutamente nada. E essa é a atuada do Ceará que eu critico. Entendo que para o Ceará ser competitivo na Série A, com a limitação de orçamento, com a limitação de grupo, é bom jogar em transição, marcando o bloco médio baixo ou marcando pressão e jogando em transição, explorando o erro do adversário, preenchendo espaço no campo de ataque, buscando golzinhos ali de Pedro Raul, com Galeano, com Pedro Henrique, com Paulo Baia, beleza. Eu não acho que é uma estratégia equivocada. A estratégia equivocada é eu simplesmente não ter quase nenhum jogador do meio para frente quando eu estou contra-golpeando o adversário. Não tem ninguém, cara. Isso para mim é uma crítica, eu não posso deixar de falar isso aqui não. Não vou passar pano não. Daqui a pouco a gente vai para análise do resultadismo. Porque assim, é muito fácil a gente analisar o resultado. 0-0 contra o Grêmio, fora de casa, confronto direto de certo modo. Um empate não tá ruim. Ganhou lá no Castelão, no primeiro turno, empatou na Arena do Grêmio, 0-0, continua na 10ª colocação. Bom, não tenho que contestar até o momento a campanha do Ceará. Com a limitação de grupo que tem, com o bom trabalho que Condé faz, não dá para condenar tanto. Mas o meu ponto é nesse vídeo, eu estou linkando com o vídeo pré-jogo. Dava para ser mais ousado. Dava para buscar os 3 pontos. E eu vi um Ceará acomodado na maior parte do tempo. Ah, então veja só, teve o desgaste do Ceará. O Ceará jogou um jogo de muita intensidade contra o Bahia na Fonte Nova e acabou empatando o jogo. 0-0. 0-0 não, tava empatando até os 50 do segundo tempo, né? E tomou 1-0 ali com a falha de Nicolas, gol de Thiago, 1-0 Bahia. Enquanto isso, o Grêmio estava descansando, porque já foi eliminado de tudo. O Grêmio não joga nada contra quase ninguém, gente. Joga nada, absolutamente nada. Beleza, tem um desgaste, eu entendo e compreendo. Mas agora a crítica vai para Léo Condé. Ô, Léo Condé, por que tu colocou o Rodriguinho aos 47 minutos do segundo tempo? Por que tu colocou Lucas Lima e Pedro Henrique aos 40 do segundo tempo? Não consigo entender. Não tem um desgaste natural e tal, que o time se desgastou, jogou quarta e agora jogou no sábado? Porra, no intervalo de menos de 4 dias, por que não promover alterações com maior velocidade? Demorou uma eternidade para mexer. E as primeiras alterações dele lá atrás foi colocando um volante. Ele colocou lá atrás o Lucas Lima no lugar do Lourenço. Porra. Dá para admitir isso? Eu não consigo admitir, sendo bem sincero. Então, assim, meio que 6 por meia dúzia, basicamente. Ele tira a Mugni e coloca Richardson. Recua um pouco mais o Ceará. Cara, tu tinha que ser ousado contra o Grêmio. O meu ponto aqui é, o Ceará tinha que buscar os 3 pontos na arena do Grêmio. E o Ceará não se comportou como um time que queria buscar os 3 pontos. Esse é o grande ponto da análise. Quando você vai para a estatística, você pensa, calma aí, Heitor. O Ceará teve 16 finalizações contra 13 do Grêmio. O Ceará finalizou mais. Na Barra, 5-4 em chute pro Grêmio. Beleza. Você pensa, porra, foi um jogo de muita trocação, os dois times jogaram muito bem lá e cá. Nada disso aconteceu, tá?
Primeiro, porque o Ceará teve 16 finalizações e apenas 4 na barra. Porque, na esmagadora maioria das finalizações do Ceará, eram finalizações de muito longe. Que, sei lá, Lourenço pegava a bola de muito longe, não tinha ninguém para tocar, ninguém para dialogar, pum, chute de 30 metros de distância, sem perigo nenhum. Galhardo pegava a bola sozinho na ponta direita, ninguém para se associar, pum, bombom para fora. Aí, sei lá, Pedro Raul pega uma bola sozinho, pum, tem ninguém, cara, para dialogar. E assim, o Sport, que é a lanterna, vocês não acham que o meu time é o pior da Série A em relação ao elenco? Você, torcedor do Ceará, beleza. O meu time massacrou o Grêmio na arena. Criou pelo menos 6 chances claríssimas de gol. Você não acha que o elenco do Ceará é mil maravilhas ou é bom? Ou o Léo Condé é mil maravilhas? Deveria ter criado pelo menos 3, 4 chances claras de gols com jogadas construídas. A única grande jogada do Ceará, coletivamente falando, foi aos 30 minutos do segundo tempo. Jogada ensaiada na cobrança de falta, que tem uma finalização ali de Galhardo, a bola desvia em Kahneman e Volpi faz um milagre. Quase que o Ceará ainda assim vence o jogo. Que não seria nenhum absurdo se o Ceará vencesse. O discurso seria outro de certo modo, pelo resultadismo, né? A gente criticaria um pouco menos a atuação do time. Por quê? Porque venceu, porra, fora de casa. Dane-se se jogou bem, jogou mal, jogou mais ou menos. Se a postura foi ruim, boa, ganhou e é isso que importa no final das contas. Confronto direto fora, pontuou e dane-se. E pontuou de novo, 1 ponto. Meu ponto é, dava para buscar os 3 contra o Grêmio na arena. Só é ver o jogo de hoje. Era um jogo muito factível para o Ceará vencer. Bom, dito tudo isso, meus amigos, dito tudo isso, então o que é que o Grêmio fez também, quando tinha a bola no pé? O Grêmio criou algumas boas oportunidades. Teve um cruzamento de Marcos Rocha aos 24 minutos do primeiro tempo e Edenilson cara a cara finalizou nas costas de Marlon. Marlon para mim falhou nesse lance, tá? E Bruno Ferreira conseguiu fazer uma boa defesa. Que para mim Bruno Ferreira foi o melhor em campo hoje. Se não fosse ele mais uma vez, o Ceará perderia. E em outros momentos perderia até por mais de um gol de diferença. E hoje, pelo lado do Grêmio, se não fosse Volpi, o Grêmio perderia o jogo. Ele salvou o Grêmio também. Porque o Ceará poderia ter achado o golzinho com o Pedro Raul na metade do primeiro tempo. E poderia ter achado o gol com o Galhardo, que ele fez um milagre. Então, Volpi pro lado do Grêmio melhor em campo. Ceará, Bruno Ferreira melhor em campo. Beleza, tirando essa jogada de Marcos Rocha no cruzamento dele, qual foi a outra jogada do Grêmio no primeiro tempo? Apenas uma. Bright White recebe um cruzamento, né? No bate-rebate, Bruno Ferreira dá um tapinha, Bright White recebe o rebote, finaliza a bola na trave. No rebote, Alex Santana finaliza para fora. Chance perdida do Grêmio e uma chance clara. 2-1 no primeiro tempo e chances claras para o Grêmio. No segundo tempo, a gente só viu 4 minutos de jogo, né? Dos 30 aos 34. Uma grande chance do Ceará, uma grande chance do Grêmio. Na média dos 90 minutos, a gente teve 10 minutos de um bom futebol, pelo menos como entretenimento, né? Laicar e tal, contra-golpe, finalização perigosa, goleiro fazendo defesaça, bola na trave. E um jogo bom para se assistir. Porra, domingão, 9 horas. O futebol é entretenimento também, meu amigo. O futebol é pra gente se emocionar, é pra gente ver grandes lances, é pra gente ver grandes jogadas. É pra gente ver um futebol bonito, cara. E não só aquele futebol tático, chato de marcação. A gente teve basicamente 5 minutos de um bom futebol no primeiro tempo, dos 24 aos 29. E no segundo tempo, dos 30 aos 35. Foi isso. 10 minutos. Os outros 90, 80, 85 foram horrorosos. Jogo morno, frio, Ceará marcando bem, não fazendo nada em transição. E o Grêmio rodando bola em E o telespectador tomando no... lá ele, meu amigo, lá ele. Bom, só pra descontrair aqui um pouquinho, tá, gente? Porque, meu Deus do céu. Velho, no final das contas, um empatinho. Acho que o Ceará vai comemorar. Eu vi o finalzinho da coletiva de Lucas Mugni ali saindo do campo, né? E eu até discordo um pouco dele. Ele falou que comemorou o empate mais pela forma do que necessariamente com o pragmatismo do resultado em si. Eu discordo. Eu acho que pela forma foi ruim. Porque tem 2 pontos para sinalizar, né? Se o Ceará fosse mais agressivo, mais ousado, chegasse mais do que o Grêmio e perdesse um caminhão de gols e tal, você ia ficar pé da vida porque, porra, dava pra ganhar, a gente perder um caminhão de gols. A forma acabou sendo ruim. Mas ao mesmo tempo tu ia falar, porra, meu time jogou bem. Meu time merecia vencer o jogo. Como hoje, se tivesse que ser um vencedor, pra mim nem deveria ter vencedor não, acho que o 0-0 é bem justo, poderia ser 1-1 também. Mas como foi um jogo hoje muito equilibrado na maior parte do tempo, beleza. A forma em si tá justa. Agora,
Eu não acho que foi um bom jogo do Ceará hoje, não. E também não acho que foi um bom jogo do Grêmio, tá? Bom, no final das contas, deu a lógica no resultado. Na verdade, esse jogo era... Qualquer resultado seria a lógica. Ou o Ceará vencendo, ou o Grêmio vencendo, ou o empate. Não seria nenhuma loucura se qualquer um desses cenários acontecesse. E o jogo trouxe esse enredo, né? Tudo poderia acontecer. Vitória do Ceará, ou empate, ou vitória do Grêmio. Deu 0 a 0. Ataques fracos na média que fazem poucos gols. E defesa, de certo modo, boas, né? A do Grêmio nem tão boa assim. Mas a do Ceará é um pouco mais sólida e mais consistente. Por isso que o Ceará está em 10º colocado. Enfim, pode perder posições com o desenrolar das rodadas. Pode. O Atlético Mineiro tem os 2 jogos a menos e por aí vai. Mas também está em 10º, 26 pontos. A 7 do 17º. Tá com uma certa tranquilidade. Só para passar aqui rapidez, o desenrolar aqui das próximas rodadas. O Ceará pega o Ju no próximo final de semana. Tem que ganhar, viu? Já que não ganhou do Grêmio, na arena que dava para ganhar, é obrigação ganhar do Ju. E depois o Grêmio vai pegar quem? Cadê? O Grêmio pega o Flamengo. Vixe, vai tomar trolha. Flamengo no Maraca. Na próxima rodada o Ceará pega o Vasco fora. E o Grêmio pega o Mirassol na arena, né? Enfim. É isso, meus amigos. Abraço para todos vocês. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva no canal e ativem o sinal de notificações. Grêmio desperdiça 2 pontos. Porque jogou em casa. O Ceará conquistou 1. Porém, ganha do Juventude. Se tu não ganhar, coloca um pouquinho aí que tu perdeu 2 pontos hoje também na arena do Grêmio. Se tu ganhar, show. Se não ganhar, já sabe. Crítica dobrada. Tem me esperando correr, tá? Rapaziada, tamo junto. Abraço para todos vocês. Like, se inscreva aqui no canal. E é isso. Valeu.